volta dos anos 60 e 70, o fisiculturismo furou a bolha e emergiu ao mainstream pelo impacto visual dos corpos completamente estéticos, exibindo níveis de massa muscular assustadores para a época. Como tudo na vida, o fisiculturismo continuou a evoluir, atingindo proporções cada vez mais sobre-humanas. Mesmo assim, o ideal estético permaneceu de forma central, onde a pura beleza física bastava para cativar um público cada vez maior e mais propício para a musculação. Porém, após o auge dos físicos estéticos da Era Dourada, autênticos monstros massivos começaram a sair da toca. Mutantes que foram longe demais, chegando ao ponto de pesarem 190 quilos. Claro, isso não foi de forma natural, até porque por só de eu estar gravando aqui, já perdi uns 5 quilos, sem sacanagem. O resultado não poderia ser outro. Atletas falecendo muito jovens, após inúmeros anos de abusos e uma carreira completamente descontrolada. E é exatamente... Todos esses caras que tá passando aí, todos eles fizeram um uso excessivo e pagaram preço até hoje. Até hoje. Então você tem que tomar muito cuidado, rapaziada. É legal, é da hora ver, só que você tem que tomar cuidado. E hoje em dia o fisiculturismo tá tão em alta, todo mundo a gente adora, você tem que tomar muito cuidado. Bem sobre isso que te conto hoje. Se você gosta do conteúdo que produzo, vem que vem sem medo e se inscreva aqui no canal. Porque assim como Martin Luther King, eu tenho um sonho de chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano. Será que consigo? Só depende de vocês. E o meu sonho é chegar em 1000 inscritos até o final do ano. Então se você quiser me ajudar, se inscrever no canal e ajudar um cara, faz tudo sozinho. Eu trabalho, faço tudo sozinho. Eu tenho que gravar isso aqui no domingo. É o único dia que eu tenho de folga e eu venho aqui gravar pra vocês porque eu acredito que é um canal bom e pode ajudar algumas pessoas. Então se você é essa pessoa que quer ser ajudada, se inscreve no canal e deixa um like só pra ajudar o canal. Então, vamos pro vídeo. Também deixe seu like e ative o sininho das notificações. E para ajudar o nosso canal a não ser esquecido da face da Terra, considere entrar no clube de membros. Nos anos 90, Paul Diller se mostrou um oponente... Nossa, o Paul Diller era muito foda, mano. Mano, ele é muito foda, velho. O shape desse cara, mano, negão forte. Então, pode ver. Eu acho que a maior parte dos fisiculturistas que vai parecer que são negros. Cara, a genética africana, negra, cara, pra desenvolvimento de massa muscular é surreal, mano. É uma das melhores do mundo. Pode ver, Coleman, Flex, Paul Diller, tudo negro. Negro, não foi neguinho, negro. Africano mesmo, tá ligado? Genética boa, velho. Genética boa na corrida e no fisiculturismo. Pode ver que a maior parte dos campeões é tudo keniano, tudo esses malucos aí, velho. Os caras ganham, os caras correm, mano. Indigesto nos palcos. Era impressionante ver como as barreiras de tamanho continuavam a ser superadas, ou melhor, destruídas. Diller possuía um físico que marcou época no fisiculturismo, conhecido por sua impressionante envergadura e tamanho, mantendo proporções... Mano, olha o tamanho do braço desse cara, mano. Parece uma aberração da natureza, velho. Que pareciam impossíveis para alguém com aquela estrutura. Diziam que não havia outro físico tão impactante quanto o dele, ao ponto de fazer até os maiores fisiculturistas parecerem frágeis. Ele participou das competições mais acirradas e, embora nunca tenha vencido um Mr. Olímpia, o Piccolo da vida real é lembrado por todos. Mas todo esse tamanho e definição cobrou seu preço. No Arnold Classic de 1994... Mano, isso aí, velho. Tá bom, mano. O cara parece um personagem de anime, velho. Nem parece que é um ser humano mais comum, porra. Mano, olha isso. Mano, se você vê isso aí, você acha que é Mano, se você mostrar pra algum cara, ele vai achar que é de um filme, pô. Vai achar que é um humano chegando num nível desse, mano. Olha isso aí, velho. As proporções, a cabecinha pequenininha. Mano, o tamanho do resto, velho. Tá. Mano, você tá louco, velho. O cara não é humano. Eu fico impressionado que eu sou fascinado por fisiculturismo. Eu sou fascinado por esses caras, velho. Ocorreu um dos momentos mais chocantes da história do fisiculturismo. Diller botou na cabeça que iria apresentar um dos físicos mais definidos de sua carreira. Ele forçou seu corpo ao máximo e é óbvio que deu ruim. Ele abusou de diuréticos e, por consequência, sofreu inúmeras câimbras e cólicas que o fizeram cambalear no palco. Mesmo assim, Paul tentou continuar exibindo seu físico. Poucos sabiam que, naquele dia, ele esteve à beira da morte, devido ao uso de um dos diuréticos mais potentes daquela época. Durante a prévia das poses, ele não aguentou e desmaiou enquanto tentava... Nossa, velho. É complicado, hein? Márcio, mas por que isso acontece? Porque o cara usa o diurético. O diurético tira toda a água. Até a água que tá lá embaixo, tá ligado? E seu corpo precisa de água pra manter as funções vitais. Entendeu? E quando você tira tudo isso aí, o que vai acontecer? Como que você vai fazer pra ter essa função vital do seu corpo? Então você tem que tomar cuidado. Desidratar demais. Tem muita gente que falece por desidratar demais, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Vou até tirar aqui, ó, um printzinho, porque eu vou usar depois.
executar a pose de duplo bíceps, sendo amparado por Flex Wheeler. Apesar disso, Paul se recuperou e voltou ao palco, sendo recebido com grande entusiasmo pelo público. No momento em que ele pisou no palco, não foi apenas ele que retornou, as câmeras também, forçando os médicos a intervir e levá-lo ao hospital em uma cena completamente perturbadora. Um momento muito triste, porque ele era claramente o favorito daquela noite. Dillian chegou com um físico extremamente seco, mas essa mesma definição acabou exigindo que 5 pessoas removessem seu corpo de mais de 120 quilos do palco para receber tratamento intravenoso. Anos depois, descobriu-se que a aplicação dessa injeção foi extremamente difícil devido à desidratação severa de Dillian. My heart stopped beating for a minute. Yeah. I was so dry they couldn't even put the IV needle into my veins. My body literally cramped up from my whole, from my legs, my feet, my calves, my quads, my stomach, my lower back. So it was going all the way up to the heart. Right? I woke up in the hospital and. Caramba, velho, que loucura, mano. Que I was loucura. up, the doctors told me that, we had to revive you. We were legally dead for 1 minute. I don't think I was ever the same after that. Infelizmente, o fisiculturista Andreas Manzer Nossa, e esse maluco também era. Nossa, o cara era muito seco. Se eu não me engano, esse aí foi um dos fisiculturistas mais secos que já teve na Terra. Menos que o Coleman, pra você ter noção. O Coleman falou que tinha 0,33. Eu acho que não tem como, velho. Zero, mano. O cara tem zero. Tá doido? teve sua vida ceifada por ir longe demais. Essa notícia deixou todo mundo do fisiculturismo em choque, com seu falecimento precoce. Seus métodos extremos resultam em um dos físicos mais definidos já vistos na história. Mas há um custo amargo, sua vida aos 31 anos. Quando se elimina quase toda a gordura subcutânea e se atinge um nível extremo de desidratação, os músculos, se bem volumosos, mostram um efeito que chamamos de fibrado. Como o próprio nome sugere, permite visualizar cada fibra muscular com clareza. No caso de Andreas Manzer, as fibras estavam visíveis em todo o corpo, ombros, quadríceps, tríceps e braços, todos extremamente definidos. Seu peitoral, em particular, chamava atenção, pois ao ser contraído, revelava cada fibra muscular. Essas características, junto com suas práticas extremas, destacaram ainda mais seu físico absurdo. Em 1996, após o Arnold Classic, Andreas faleceu aos 31 anos. Eu vou falar uma coisa pra vocês agora. Vocês ficam vendo esses caras secos na internet aí, os caras com 5, 10... Isso não é saudável, tá? Isso não é saudável de forma alguma. Pô, os caras tá... Tenta você ficar aí com 5, 10% de gordura, pra você ver como que vai ser a sua vida. Cara, você vai ficar letárgico, cansado, não vai ter texto, não vai querer dar uma galada forte, não vai querer nada. Porque seu corpo não quer ficar com 5% de gordura, tá? Os fisiculturistas ficam, depois compete e volta a ficar com 10, 15%. Isso é o normal, pô. Agora, se você tá com 30% aí é foda, pô, você tá obeso, pô. Agora, se você tá com 15, é normal. Ah, mas eu quero mostrar os bons. Beleza, aí você vai baixar pra 10. Sua teso vai baixar junto. Porque você não usa testosterona sintética aí. Aí você vai ver o seu. Seus órgãos vitais em colapso. O uso excessivo de substâncias revelou múltiplas hemorragias internas no estômago, tumores avançados e um coração que na autópsia pesava mais do que o dobro do que o normal. O cara era praticamente um zumbi, um morto que andava. Quando falamos de tamanho... E se eu não me engano, esse cara, esse Andreas aí, quando ele chegou no hospital, os caras falaram que tinha mais de 60 ou 80 comprimidos no estômago. Porque usava muito comprimido para continuar seco, né? Usava muito diurético e o corpo dele não queria mais absorver isso aí. Então continuava deixando lá dentro. Então ele acabou falecendo por isso. Complicações devido a isso. Esse era monstro, hein? Esse era monstro. Tamanho corporal extremo, havia um fisiculturista que superava todos os outros. Esse gigante era o canadense Greg Kovacs, que com seus 1,93 m de altura, atingiu impressionantes 190 quilos no off-season. Mesmo aos 17 anos, ele já impressionava com sua musculatura. Pessoalmente, ele fazia qualquer outro fisiculturista parecer insignificante ao seu lado. Sem dúvidas, foi o primeiro a pesar quase 200 quilos, mantendo ainda alguma vascularidade e definição muscular. Algo assim nunca havia sido visto. Em uma entrevista, Nelson Bate menciona que Greg não conseguia limpar a própria bunda. Diziam que ele consumia 1 quilo de proteína por dia. Imagine a quantidade de Rapaz, deixa pra lá. Kovacs nunca foi um competidor de destaque no fisiculturismo. Ele jamais conseguiu se classificar para o Mr. Olímpia. E como profissional, não alcançou posições animadoras. Apesar disso, Greg Kovacs era uma figura amplamente reconhecida no mundo do fisiculturismo. Relatos indicam que ele recebia até $10 mil apenas para fazer uma apresentação especial. Entretanto, sustentar
todo aquele tamanho teve um Não dá, busto não alto aguenta, para não Kovacs, aguenta, e não em seus aguenta. primeiros anos exibia um físico impressionante, mas acabou comprometendo completamente sua região abdominal para manter a massa muscular que o tornou famoso. Com o passar dos anos, Greg começou a perder sua forma física ao ponto de seu físico ficar horripilante. Sua trajetória no fisiculturismo foi curta, pois Greg Kovacs faleceu aos 44 anos no Canadá, vítima de um ataque cardíaco. Dallas McCarver era um atleta muito extremo. O Dallas, mano. O Dallas, se não tivesse abusado tanto, ele ia ser o Olímpia de hoje. De verdade. Ele era pra ser o Olímpia, só que ele abusou tanto, com tão pouca idade. O Dallas abusava desde menor de idade. Então, o corpo não aguentou. Extremo e promissor. Com apenas 25 anos, levantava pesos comparáveis ao de Ronnie Coleman. Ele impressionou ao levantar 383 quilos do levantamento terra, superando os 363 quilos de Ronnie. Dallas não era uma simples promessa, mas já tinha atingido níveis de massa muscular extraordinários. Em agosto de 2017, durante aquele ano trágico, começaram a aparecer os primeiros sinais de problemas em seu corpo. No Arnold Classic, Dallas precisou ser retirado do palco por 3 pessoas, pois mal conseguia se mover. Embora ainda não se tenha uma conexão direta entre o episódio relatado e o falecimento de Dallas McCarver, o trágico evento ocorreu em 22 de agosto de 2017. De acordo com a imprensa, McCarver, aos 26 anos, morreu devido à asfixia por comida após engasgar-se com o jantar. Horas antes de sua morte, ele teria feito uma videochamada com sua esposa. Um amigo, que o encontrou inconsciente com comida na boca, o levou rapidamente ao hospital. Contudo, a autópsia revelou descobertas alarmantes. Seu coração pesava 830 gramas, que é de 3 a 4 vezes mais do que um adulto normal. O fígado estava 5 vezes maior do que o tamanho habitual, e os rins também estavam consideravelmente maiores. Além disso, foram encontrados problemas graves na tireoide. Apenas uma semana depois de Dallas McCarver falecer, Rich Piana, com 46 anos, também enfrentou um drama, entrando em coma induzido. Rich lutou por 2 semanas, mas infelizmente não conseguiu superar a situação. O mais surpreendente é que ele era um dos poucos fisiculturistas que discutiam abertamente o uso de substâncias. Em alguns vídeos, Mas a diferença, exemplificar, o Rich, os dois abusavam de esteroides, tá? Não se engana não. Mas o Rich, ele abusava de outras paradinhas, sabe? Quando você vai pra rave, você dá aquele cheiro. Então, ele abusava disso demais também. Então ele abusava de tudo. Então foi uma consequência de tudo também. Rich abordava a cardiomegalia, um problema associado ao fisiculturismo. Rich Piana foi provavelmente a primeira figura influente na internet a revelar os bastidores mais sombrios do fisiculturismo. Até então, o esporte era conhecido apenas pela sua aparência superficial. Mais de 10 anos atrás, ele se abriu sobre sua condição, confessando que sofria de cardiomegalia e que seus órgãos haviam aumentado devido ao uso do hormônio de crescimento. Piana também mencionou que seu intestino havia mudado ao longo dos anos. Ironia do destino, o homem que estava expondo que ninguém mais ousava revelar era o mesmo que não conseguia parar de crescer. Apesar de já ter um físico impressionante, Rich não conseguiu evitar o uso de substâncias como óleos para tornar seu corpo ainda mais extremo. Suas entrevistas para o Generation Iron impactaram o mundo. Em uma delas, ele diz que usou hormônio do crescimento por mais de 10 anos consecutivos. E quando ele diz consecutivos, quer dizer que foi sem interrupção. Assim, ele se tornou mais um exemplo de fisiculturista que foi longe demais. Nasser El-Sonbati sempre foi muito franco ao abordar. Nossa, era foda também. Todos esses bodybuilders, todos eles eram foda, velho. Se eu não me engano, isso aqui é árabe, ele falava 5 ou 6 idiomas. Médico, tá ligado? Formado, mas... Só que eu consegui reverter o problema, não conseguiu. Uma variedade de tópicos, e muitos acreditam que sua honestidade ao discutir assuntos delicados, como o uso de esteroides e outras controvérsias do fisiculturismo, pode ter influenciado a polêmica em torno de sua carreira no Mr. Olympia. Para ilustrar seu impacto, Ronnie Coleman, um dos maiores nomes do fisiculturismo, afirmou que Nasser foi o fisiculturista mais impressionante, com que ele já dividiu o palco. O Mr. Olympia de 1997 estava destinado a ser a competição de Nasser, já que Dorian Yates apresentou uma de suas piores formas naquele ano. Apesar de Nasser estar em ótima forma e ter sido uma grande expectativa, ele terminou em segundo lugar. Muitos consideram o Mr. Olympia de 97 como um dos maiores roubos, ou pelo menos um dos mais controversos da história. Caramba! Tá vendo? Tipo assim, fisiculturismo não é nem esporte, né? E ganha quem tem mais afinidade com os caras. É isso.
Após esse Mr. Olímpia, Nasser não conseguiu recuperar sua forma, seja física ou mental. Mesmo depois de se afastar das competições, Nasser continuou a usar anabolizantes em grandes quantidades. Em várias entrevistas, ele explicou que o fisiculturismo era sua profissão e que precisava manter um excelente condicionamento para continuar participando de eventos e manter sua forma. O professor, infelizmente, faleceu no Egito aos 47 anos. Conhecido por ser um dos poucos da época a discutir abertamente o uso de anabolizantes, sua morte foi relacionada a essas práticas. Elson Bate, que deixou uma marca no fisiculturismo, partiu cedo, tornando-se mais um exemplo de fisiculturista que foi longe demais. Além desses fisiculturistas, trago também duas menções. Ei, mas eu vou falar... Não, um questionamento aqui. Deixa eu ver. Nasser morreu do quê? Eu acho que ele não morreu disso aí não, ele morreu de malária. Ah não, foi ataque cardíaco. Esquece. Mas tem algum bodybuilder que morreu de malária, só que eu não lembro qual que é. Menções honrosas. Primeiro, a Mike Matarazzo, que em 2004 foi forçado a se aposentar devido a uma cirurgia cardíaca. E na época tinha apenas 38 anos. 3 anos depois, em 2007, ele sofreu um ataque cardíaco aos 41 anos, mas sobreviveu. Em 2014, 7 anos depois, ele morreu devido a complicações cardíacas, estando na fila para um transplante de coração quando faleceu aos 48 anos. Mike declarou em uma entrevista após seu ataque cardíaco em 2007 que culpava os esteroides e acreditava que eles haviam causado diretamente seus problemas cardíacos. A segunda menção vai para Greg Valentino, que é um dos fisiculturistas mais doidos e controversos da história. Basta olhar para os seus braços que fica claro que sua principal motivação era se mostrar, já que os campeonatos não eram sua prioridade. E enfim, ele conseguiu o que queria. Tornou-se uma figura conhecida, aparecendo em diversos programas de TV. Para aumentar o tamanho de seus bíceps, Greg usava Synthol nos braços. No entanto, essa prática acabou trazendo sérias consequências. No final, ele sofreu uma infecção que evoluiu para necrose, resultando na explosão e destruição de seu braço. Pô, mas é muito burrinho, meu Deus. Me diz aí, o que você achou desses fisiculturistas? Você também arriscaria tudo por um sonho? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga. Descubra os segredos dos fisiculturistas da velha guarda com o manual. Ai, credo. E aí, o que você acha desses caras? Você acha que foi cedo demais? Abusou, não abusou? O que você acha? Deixa sua opinião nos comentários e vamos trocar ideia. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado e fui!